Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, e para nós é sempre motivo de muita alegria. Nós que participamos aqui da gravação, somos realmente uma família, a gente sente uma alegria de estarmos juntos e queremos passar para vocês não só o que a gente tem aprendido aqui juntos, mas essa alegria de estarmos aprendendo e trocando esse sentimento fraternal. Isso é muito bom e só me lembra da fala de Jesus quando ele diz que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E esse laço de fraternidade é que nos une e nos faz ter vontade de vir. E isso é que, né? Então, o trabalho do Cristo sem amor desestimula. Já não é o trabalho do Cristo. Porque todo o trabalho do Cristo, ele tem que ter e deve ser um movimento de amor. Então, é uma alegria para mim toda sexta-feira estar aqui com vocês. E hoje vamos para a Revista Espírita, coordenado pelas nossas meninas Aramita e Carla. Vamos lá, meninas? Mita, você faz nossa prece de gratidão, por favor? Então, elevando os nossos pensamentos a Ti, Pai, queremos Te agradecer essa oportunidade e essa dádiva, porque é uma dádiva da Tua misericórdia, esse espaço que nos recebe, essa hora que cada um de nós deu o seu sim para aqui estar presente. E também queremos Te agradecer a esse signe espírito que foi Allan Kardec, que nos deixou essa revista com muito carinho, com muita dedicação. E a gente vê nesse comecinho de 1858 como ele começa passo a passo para ir dando as noções e os ensinamentos. Foi um espírito que se empenhou, se sacrificou por essa doutrina e nós queremos agradecê-lo e honrar essa oportunidade desse estudo, dessa leitura, desse aprendizado. Ajuda-nos, Mestre, para que nós possamos colocar esses ensinamentos em nossas vidas, em nossas atitudes, no nosso dia a dia. E ajuda-nos a ficarmos contigo, porque já sabemos que estás conosco desde sempre, que assim seja. Estamos em janeiro de 1858, no item Resposta dos Espíritos a algumas perguntas. Pergunta: como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Porque para nós, espíritos é uma coisa assim diáfana, né? Que a gente só tem na nossa imaginação aquela fumacinha. Então, como é que ele pega coisas? Como é que movimenta coisas, não é? Segundo vós, o espírito nada é, e isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa, daí porque pode agir por si mesmo. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro, para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem o laço que une o espírito à matéria. Observação: sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria, ou pelo menos impalpável, essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. É assim que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Bom, pela resposta dos espíritos, ele disse assim, que tem um laço que une o espírito ao corpo, e que esse laço, na observação, ele também é imaterial. Então, como é que a gente continua na mesma incógnita? Se o espírito era imaterial para nós, e ele podia movimentar as coisas materiais, e ele fala agora de um laço que une o espírito ao corpo, e esse laço também é imaterial, parece que ainda fica ilógica a resposta, né? Porque se nós não estamos vendo como é que movimenta, e aí o Kardec está explicando
que é possível porque nós temos exemplo, fazendo a analogia, a comparação, de que nós temos forças imponderáveis que parece que não existem, mas que atuam em cima da matéria. E uma delas, bem clara, ele fala do pensamento e a outra da eletricidade. A capacidade que essas forças imponderáveis, sendo ativadas, elas agem, derrubam e transformam muita coisa. Um exemplo disso é assim, a gente vê um movimento. Eu movimentei um objeto, eu peguei qualquer coisa. A gente vê esse movimento, mas eu vou fazer esse movimento de trás para frente. Por que que eu pego um objeto, eu movimento, eu escrevo, eu faço qualquer coisa? Primeiro eu tive o pensamento. O pensamento atua sobre o cérebro. O cérebro emite, né, através das sinapses, emite uma ordem para os nervos. Os nervos atuam sobre os músculos. Os músculos imprimem movimento aos ossos. E eu faço o movimento de pegar, de escrever, de fazer qualquer coisa. Mas o que faz tudo isso primeiro é o pensamento, como ele diz aqui, que é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários. E quem pensa? A gente pensa que antigamente, ou os materialistas dizem que quem pensa é o cérebro. E a gente sabe que quem pensa não é o cérebro. Quem pensa é o espírito. O espírito manda o comando e o cérebro desencadeia essa reação em cadeia até chegar ao movimento. E ele faz essa analogia para a gente entender do espírito. O espírito tem o perispírito que o liga à matéria. Mas quando ele desencarna, esse perispírito, que ainda é matéria, só que a gente não consegue enxergar, porque é matéria quintessenciada, né? Já está mais refinado, ele precisa disso para ter essa ligação. Não é porque a gente não vê o espírito que ele não atua, né? Então ele atua com a ajuda do médium e aí vai fazendo esse encadeamento. Vamos ticar mais ainda? Vamos fazer a mujica? Porque tem muita informação aqui dentro. Na primeira pergunta, o que os espíritos perguntaram? Poderiam agir sobre a matéria. E ele diz que isso parecia ser algo contrário a todas as ideias que fazem da natureza dos espíritos, né? Então, quando ele está falando aqui a pergunta espírita, a primeira coisa é entender o que é o espírito, né? Tem na pergunta, é o princípio inteligente do universo. Aí ele diz assim, tem forma? Ele disse, tem. Né? É como se fosse uma chama, uma centelha, tá? Então o espírito em si, ele é uma chama, ele é uma centelha. Agora, quem é que dá forma ao espírito? É o corpo perispiritual, que aqui ele vai chamar de laço. Laço na condição de que prende. Laço, não pensa laço como um símbolo. E não laço como um cordão que vai amarrar. É um símbolo que liga. Qual é a função do laço? Ligar, conter. Então é o símbolo que liga o corpo perispiritual, ele é, vamos dizer assim, a cola, é o laço que liga a matéria ao espírito. Por que ele é algo semimaterial? Ele tem tanto a condição espiritual quanto ele tem a condição material. Por isso é que ele é semimaterial. Mas vamos ticando aqui. Me permitam, vamos ticar? Adoro ticar. Aí ele diz, segundo vós, voltando à pergunta, o espírito nada é, e isso já é um erro, porque o espírito é sim alguma coisa. Quando ele vai falar em pensamento, o que é o pensamento? É um atributo de quem? Do espírito. Agora, quando a gente fala em pensamento, ele pega, quando a gente estuda pelo lado espiritual, ele tem uma função muito maior. Então, no mundo espiritual, como é que os espíritos criam? A ação do pensamento sobre o fluido. Como é que os espíritos se transportam? Através do pensamento. Então, a gente observa, aqui na Terra, quando a gente está encarnado, parece que o pensamento é algo meio subjetivo. Mas no mundo espiritual, ele é bem objetivo. Como é que os espíritos se comunicam? Pelo pensamento. Então você observa que tudo vai bater aonde? No pensamento. No pensamento. Quem cria o inferno dentro de ti? Pensamento. Pensamento. Quem
cria o céu dentro de ti? O pensamento. Que está subjugado também a quem? A consciência. Tá vendo como tá bem entrelaçado? Daí porque agir por si mesmo. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele, o espírito, possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem o laço que une o espírito à matéria. Então, o que Kardec fez? Pegou o termo que esse espírito usou, laço, e ele vai usar, inclusive, no livro dos Espíritos, mas ele está falando do corpo perispiritual. Aí, olha só, sendo imaterial o próprio laço, ele é imaterial, logo não é matéria, como essa matéria aqui, átomo, tá? Moléculas, lembra lá da tabela periódica, né? Não é essa matéria, porque tudo que tem aqui na Terra provém da tabela periódica, nem feita nessa época, né? Mas são os elementos que ainda pergunta lá no livro dos Espíritos. E esses são os elementos primeiros, os primários, eles já dizem que não. Esses elementos lá da tabela periódica, vamos lá, vamos lembrar lá. Prata, ouro, chumbo, sódio. Essa turma toda, nitrogênio, oxigênio, tem um monte, carbono, né? Carbono. Vamos lá. Tudo isso daí não é a matéria primitiva, isso aí já é uma transformação, né? Ela já é uma transformação. Então, olha só, sendo imaterial o próprio laço que une o espírito à matéria, o que me faz unir o espírito à matéria? Esse laço, ou pelo menos impalpável. Tem como a gente palpar? não. Essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos um exemplo de forças igualmente que são imponderáveis, agindo sobre a matéria. Você já viu alguém cair um raio? É algo ponderável, o raio, você pega no raio, mas ele não age? Né? Aqui, as ondas do próprio celular, né? Isso tudo é matéria. A gente toca nisso, mas ele não age? Né? Entende, gente? É isso que ele está falando, agindo sobre a matéria. E a gente não vê, mas o vapor, a própria energia, não vê. É assim que o pensamento, então fez uma comparação, é assim que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários. Então é aquilo que a Mita aqui explicou, anatomia, né? Você pensa, aí tem todo o movimento dos nossos, que a gente chama dos neurônios, né? Que tem todo o teu organismo, que faz ali toda aquela comunicação sináptica, fazendo com que as coisas aconteçam no nosso organismo. Ok? Aí ok. E esse fenômeno químico, ele é tanto químico quanto elétrico. Se a gente for estudar esse movimento dos nossos neurônios, fazendo essa comunicação, nosso sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, braços, pernas, ele é um fenômeno químico e elétrico, que a eletricidade derruba. Tá, voluntário. Levanta a eletricidade. Ela derruba, ela levanta e até transporta massas inertes. Estão me entendendo isso? Está falando da condição física mesmo. Então, ticamos até aí, né? Vamos ler e ticar mais. Não, mas o interessante é que a tia aqui, e nós também, em 2024, nós estamos PhD, mas a partir dessas perguntas bem simples do que foram feitas aos espíritos, né? Porque tudo isso aqui é o início, a primeira revista espírita, o ano 1, e aí ele está começando pelo beabá, né? Mas se espírito não existe, como é que move? Então, só para fazer essa lembrança de onde a gente já chegou, e é interessante ver, olha, tudo que ele já trouxe para a gente estar aqui e voltar a ver como que isso se construiu, né? E a simplicidade das palavras, porque quando a gente está vendo as outras revistas, vai tornando mais complexo. Quando eu te leio de 61, é completamente diferente dessa. 58 é bem o início. É bem o beabá. Né? Por exemplo, a gente pega aqui a revista 58, tá todos os exemplares, né? Porque ele soltava um por mês, né? Então, quando a gente vê aqui janeiro de 1858, ele soltava um por mês.
Era mais fininho, né? Então aqui tá maior porque soma. Então a ideia dele era justamente, e na verdade foram os espíritos que orientaram, a gente leu aqui no início, né? Era de tornar algo simples, ele ainda disse assim, não seja muito rígido, muito duro, né? Coloca um sorriso, né? É uma certa que para poder fazer com que fique um estudo suave, um estudo leve. Continuou a observação. Do fato de não se conhecer o motor, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, pois, ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza prova diariamente que o seu poder não se detém no testemunho dos sentidos. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre nossos membros. Quando queremos bater, é nosso braço que age, não é o pensamento que bate, ele dirige o braço. Então ele está fazendo essa analogia e está vendo que tem uma inteligência que antes, contextualizando aqui, que antes pensava que as mesas girantes, tá nesse começo, era só uma diversão e não tinha nada por trás. Pensava que era quem estava na mesa, aí depois vai ter teoria de músculo estalante, vai ter outras teorias que é pensamento de quem está circunstante, mas aqui ele já está começando a dizer que é o que há uma inteligência por trás de tudo isso. É uma inteligência que age, né? Pergunta. Entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que se chamam de batedores formam uma categoria especial ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? E aí a gente já vai aprendendo que assim, não foi ele que deu o nome de espíritos batedores. Ele já diz aqui, os que se chamam. Então muitas coisas, como a tia já falou, reencarnação, ele que criou o termo, mas tem outros termos que a gente vai vendo aqui que não foi ele que criou. Os próprios espíritos já deram para ele. Resposta. O mesmo espírito certamente pode produzir efeitos muito diversos, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas, como entre vós tendes os ferreiros e os que fazem trabalhos pesados. Então ele está dizendo assim, olha, os espíritos batedores, eles podem pode produzir efeitos diversos, mas eles são especialistas nessa coisa, de fazer o barulho, de fazer movimento, de fazer esses sons. Sabe por quê, Aramita? Porque eles movimentam matérias densas e isso é penoso para o espírito. Penoso para um espírito mais evoluído. Então é como se fosse assim, você quer construir uma casa, é um serviço braçal. Você vai contratar alguém ou você vai fazer? Eu vou contratar, tu vai fazer. A Mita está falando isso porque eu adoro pintar. Então, o que acontece? Aqui nesse período, que era o período da revelação espírita, foi necessário um movimento muito grande de efeitos físicos. Para quê? Para chamar a atenção. Era a alfabetização de mundo espiritual. Então, eles souberam fazer isso e não era em um canto, eram vários cantos. Então, nós tínhamos um número muito grande de médios de efeitos físicos e espíritos para fazer esse trabalho, coordenado por espírito superior. Então, por exemplo, nós que somos espíritos da terceira ordem, nós temos muita familiaridade com a matéria. Para nós não seria penoso. Mas para um espírito da segunda ordem, que estava coordenando a terceira revelação, realizar esse trabalho, para ele seria um penoso. Então, eles não, tem trabalhadores. Por exemplo, eu sou um espírito da terceira ordem, mas eu estou trabalhando aqui para Jesus. E os amigos espirituais me utilizam, como utilizam a Mita e a Carla, mesmo tendo as nossas imperfeições morais. Mas é o que tem, nós estamos aqui para fazer o trabalho. Então, isso no mundo espiritual. Então, esses espíritos batedores não são espíritos perversos, foi um termo utilizado e que eles fizeram o trabalho e que estava coordenado por espírito superior. Balançar a mesa, sacudir, era tudo para chamar a atenção, porque o primeiro propósito era, existe uma força inteligente que não é a do homem, que está movimentando esses objetos, entendeste? Então, tudo isso aqui era uma construção. Quando a gente lê o Livro dos Médiuns,
Kardec, mesmo na Revista Espírita, principalmente na Revista Espírita, quando ele ia fazer a evocação de um espírito em particular, ele tinha todo o cuidado para pegar o médium que não tinha absolutamente nenhum conhecimento de quem ele iria evocar. Agora, por que isso era necessário naquela época? Primeiro, esse médium é inconsciente, quase sempre. Isso já, de certa forma, facilita bastante para essa faculdade, essas particularidades. Tem que ser médios específicos de particularidade. Quando a gente estuda hoje o livro Desobsessão, de André Luiz, lá, psicografado por Chico e Valdo Vieira, ali no Desobsessão, o André Luiz orienta que o médium faça visitas, às vezes a enfermos, procurem fazer um tratamento de aproximação, porque isso facilita muito no processo da incorporação ou da psicofonia. Então, a gente vê duas situações diferentes. Normalmente, os médios hoje são médios conscientes, né, que dificulta. Para isso, nós temos que estudar bastante e entender. Mas, tia, como é que a gente vai saber se a pessoa não está se autossugestionando? É só ver os resultados. Se tem comunicação, mas a pessoa não tem um movimento de melhora, tem alguma coisa que está errada. Então, há um resultado. Então, a gente percebe, sim, um atendimento e uma ação espiritual quando a gente faz esse trabalho da desobsessão. Então, na época de Kardec, para firmar e comprovar, era necessário que o médium não tivesse em absoluto nenhum contato com o espírito ou conhecesse, né, o espírito que foi evocado, como era o trabalho que o Chico realizou. Mas isso são mediunidades de particularidades, e isso é raro. Então, por que não tem? Porque nós precisamos exercitar a mediunidade consciente. A gente precisa trazer a mediunidade para a consciência, para que eu possa usá-la e entendê-la constantemente. Porque quando eu entro em transe, que eu apago, eu não tenho consciência. Eu volto de o que aconteceu? Não sei de nada. E o exercício, o treino, é para que a gente possa exercitar isso consciente, acordada, lúcida. Pergunta: o espírito que age sobre corpos sólidos, seja para movê-los, seja para bater, encontra-se na própria substância do corpo ou fora dela? Uma coisa e outra. Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos. Eles penetram tudo. E a gente vê, olha como a simplicidade da resposta. Ele diz uma coisa e outra. Mais para frente a gente vai saber que para ter o fenômeno precisa ter um médio que também doa fluido, e nessa combinação de fluido que há esse movimento. E como a tia já explicou, a maioria eram médios inconscientes que doavam sem nem saber que estavam doando. Conta-se na própria substância do corpo, porque a ideia que eles tinham ainda aqui, a mesa levantando, era que o espírito pegava com a mão e levantava a mesa. Ainda tem pessoas hoje que acham isso, que vai bater, o espírito chega lá, fecha-se a mão na mesa. E não é isso, né? A gente vai estudar isso aí mais para frente. Por isso que ele diz uma coisa e outra, né? Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos, eles penetram tudo. Então, há um envolvimento, e nem todos os espíritos que realizam esse fenômeno, eles sabem explicar como é. Mas não, gente. Por exemplo, nós acabamos aqui de fazer o nosso lanche. Quem é que sabe explicar toda a função digestória do corpo? Se você não for da área da saúde, você não sabe. Ou como é que você está conseguindo enxergar nesse momento? Ou como é que eu estou conseguindo falar e vocês estão conseguindo ouvir? A gente faz, mas a gente não sabe como é. O mundo espiritual é do mesmo jeito. Pergunta: as manifestações materiais, tais como os ruídos, o movimento dos objetos e todos esses fenômenos que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e inferiores? Apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Por vezes, os espíritos superiores servem-se deles como farias com um carregador, a fim de levar a escutá-los. Podeis crer que os espíritos de uma ordem superior
Estejam as vossas ordens para vos divertir com pasquinadas, com coisas que causam risos. É como se perguntasseis se em vosso mundo são os homens sábios e sérios que fazem os papéis de malabaristas e bufões. Ou seja, como a tia já falou, para um espírito superior, fazer esses movimentos, né, de bater, de arrastar, de ruídos, isso para eles causa um movimento, uma força e um desgaste de energia muito grande. Se tem quem faça para isso, que está mais ligado à matéria, que faz isso com mais facilidade, utiliza-se deles. E ele usa exemplo que a gente usa carregadores, né? Observação. Os espíritos que se revelam por efeitos materiais são, em geral, de ordem inferior. Divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atrativos que o exercício da inteligência. São, de alguma sorte, os saltimbancos do mundo espírita. Algumas vezes agem espontaneamente, outras vezes por ordem dos espíritos superiores. Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o observador. Revelam-nos forças desconhecidas da natureza e nos oferecem o meio de estudar o caráter, e assim nos podemos exprimir os costumes de todas as classes da população espírita. E quando ele fala que os de ordem inferior são de alguma sorte os saltimbancos, ou seja, os palhaços do mundo espírita, não sei mais se é nessa de 58 ou se é na outra, que ele explica que essa explicação de dizer que são os saltimbancos são os próprios espíritos que disseram isso para ele. E a ideia, como ele diz aqui, estudar, né? Tudo isso parecia uma diversão, mas o intuito não era esse. O intuito era estudo. Tia, hoje a gente poderia fazer... Ainda há pouco nós falamos que quando isso era realizado, isso estava sendo coordenado por espíritos superiores. Se você for fazer essa brincadeirinha, quem te garante que tu estás sendo acompanhada por espíritos nobres? Não vai estar. Porque o propósito é o quê? Brincar. Diversão. Então isso é muito perigoso, não façam, porque você não sabe quais são as companhias espirituais que estão em torno de você. E também é interessante, como tudo que a gente falou hoje, essa explicação dos movimentos, né? Que ele falou, tudo é estudo. Se os espíritos superiores oferecem um estudo mais sério, essas manifestações físicas têm utilidade. Porque tudo que a gente falou hoje é sobre as manifestações físicas, como elas podem ser efetivadas, né, realizadas pelos espíritos, e tudo isso a partir dessas observações dos ditos saltimbancos batedores, né? Então, tudo foi aproveitado e utilizado para formar esse corpo todo da doutrina espírita. Bom, e assim nós vamos dar uma paradinha nessas perguntas e respostas e voltaremos no próximo estudo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecendo ao nosso Senhor Jesus, os amigos espirituais, mais essa oportunidade de estudo e de trabalho. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.
Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.